Paz e graça, meu nome é Célia, vim aqui relatar meu testemunho de restauração de casamento, vim aqui honrar e glorificar a Deus pela grandeza, o cuidado dele para conosco, o quanto ele é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, digno de toda honra, glória e louvor. Bem, o meu deserto começou dia 16 de dezembro de 2019, quando ele saiu de casa, mas já vinha de antes. Ele chegava do trabalho, saía, o trabalho mesmo já ficava na rua. Chegava às madrugadas em casa, dormia fora e quando eu questionava ele me tratava com desprezo. Eu passava as madrugadas acordada preocupada, morria de ligar, ele simplesmente rejeitava a ligação e quando atendia eram as 6 horas da manhã, com muita frieza me dizia, é o quê? Eu estava dormindo, aquilo me matava por dentro. Chegava em casa como se nada tivesse acontecido. Aí ele resolveu sair do trabalho que ele estava, dizendo que estava ganhando pouco, que não estava valorizando o serviço dele. Bem, ele saiu e já estava frio comigo. Não dava atenção nem a mim nem aos meus filhos, que nós temos 2 filhos. Ele arrumou outro emprego de caminhoneiro e me dizia que ia viajar, que queria ficar só, que não estava mais aguentando ficar em casa. Pois ele foi, arrumou e não me dizia nada. Passava a semana toda fora, vinha às vezes na sexta ou sábado e voltava no outro dia, dizendo que iria trabalhar. Os dias foram passando e ele não ligava, não dava notícia e eu resolvi perguntar a ele como iria ficar a gente. Ele me disse, a gente não dá mais. Não, eu vou alugar uma casa e vou embora. E vou ficar pagando a pensão dos meninos. Aí, dia 16 de dezembro, ele veio e levou algumas roupas e deixou outras. Aí, ele alugou a casa em outra cidade e foi morar por lá. E quando via visitar os meninos, passava 20 minutos e logo ia embora. Eu vi a opressão no olhar dele, porque já vivi isso mais 2 vezes. Esse é o 3º deserto e o último em nome de Jesus. Então, ele foi embora, vinha aqui uma vez no mês, ver as crianças, passava uns 20 minutos e retornava para a cidade onde ele estava. E uma certa vez ele me chamou para ir para a praia, eu fui para levar as crianças. E ele, quando chegou em casa, eu vi que algumas pessoas ligaram para ele. Inclusive, eu acho que ela falou com ele. E ele veio com roupa, molhada. Ele falou comigo, deixa essa roupa aí, depois eu passo aqui e pego. Eu recusei, eu disse não. Você vai levar sua roupa, aqui em casa eu não aceito não. O que você fazia comigo, você fazia as mesmas coisas comigo, então não vou aceitar isso aqui dentro de minha casa não. Você vai levar sua roupa molhada, para ela ver que onde você estava. E o resto da roupa que estava aqui dentro de casa, eu peguei com ódio, com raiva, fui e mandei ele levar também. Das coisas que ele estavam fazendo, porque esse já é o 3º deserto que eu tenho vivido. 2 vezes fora de casa e uma vez dentro de casa. E eu apliquei o deixar ir, irmão, porque os outros desertos eu corria muito atrás, eu ligava, eu me humilhava e ele só passava por cima de mim, me tratava como lixo. E dessa vez eu fiz diferente. No Natal ele já estava com essa outra pessoa, ele me negava, mas eu já sabia que ele já estava com uma mulher estranha. E passei Natal, Ano Novo, eu e meus filhos. E ele ligou para desejar o feliz ano novo, achando que eu dessa vez iria ligar. E ele ligou meia-noite, desejou, eu para você também desliguei. E assim se passaram meus filhos. Na primeira semana, os 2 caíram doentes. Pelo fato de ter o pai todo dia dentro de casa, o apego, que eles são muito apegados a eles. E eu passei quase 15 dias indo para o hospital direto com essas crianças com febre alta.
e tudo, e em nenhum momento eu ligava para ele, porque eu sabia que se eu ligasse, ele não ia vir, ia dar desculpa que não podia e não ia resolver nada. Então, quem me levava era sempre meus irmãos, que eu ligava, pedia, né, para ir me levar, ou eu pegava um transporte e ia. E foram se passando uns dias e assim, eu orava, né? Tinha dia que eu tava lá em cima, tinha dia que me dava vontade de desistir, mas eu em nenhum momento parava de orar por ele, né? Que eu sabia que era coisa do inimigo mesmo. Ele deu brecha, abriu brechas e o inimigo mais uma vez investiu, né? E aí minha cunhada, a irmã dele, eu sou muito próxima dela, então das outras vezes do deserto, eu sempre perguntava como ele estava, o que estava fazendo, queria saber de tudo, né? Como todo mundo sempre faz. E dessa vez eu fiz diferente. Quando ela vinha me dizer, eu dizia, eu não quero mais saber dele. Não me interessa a vida dele, o que ele faz ou deixa de fazer. O que importa agora é eu e meus filhos. Ele é ele e Deus. A minha parte eu fiz, agora ele faça a dele. E falei assim com ela, né? Não perguntava. Quando ele que me ligava, perguntava como os meninos estão. Dizia, tá bem, tá precisando de alguma coisa. Sempre dizia não e desligava. Eu apliquei o deixar aí mesmo. E aí eu lembro que o presbítero Walter começou uma campanha de 7 dias. E nesse primeiro dia eu tinha ido para casa de minha mãe. A campanha era de 11 horas, se eu não me engano, era meia-noite. Eu lembro que nesse dia meu irmão inimigo se manifestou. Que um dia antes eu tinha falado com Deus que se esse casamento não era de Deus, que Deus me desse um sinal. Que usasse a própria boca dele para falar comigo uma palavra, né, de desistência. Que Deus usasse ele para falar de desistir. E assim Deus fez, né? Quando foi para entrar na hora da campanha, travou tudo no primeiro dia. Quem teve nessa campanha sabe o que eu estou falando, que demorou para entrar. E em meio a esse termo, eu fui me deitar no sofá lá na casa de minha mãe. E aí ele entrou, isso já perto de meia-noite. Ele começou a falar comigo que eu que tinha desistido dele, que eu não procurava, que eu não era assim, que eu ligava, isso e tal. Aí eu disse a ele, eu nunca desisti de você não. Você que sempre desistiu da gente, você que sempre deixa a gente na mão. Quanto mais a gente precisa de você, você vai e joga a gente fora como se fôssemos lixo. E aí ele me falou que queria o divórcio, que quando ele tivesse uma folga que ia vir aqui e que ia dar entrada nos papéis. Disse, você que sabe, a vida é sua, você faz o que você quiser. Aí ele, mas é isso que você quer? Eu disse, eu não lhe comentei nada aqui de divórcio, você que está falando. Não é isso que eu quero, mas se você quiser, é você e Deus. Deus sabe que nunca foi eu que desisti de você, sempre quem abriu mão aqui foi você. E aí eu fiz essa campanha, tal, passei naquele dia aflito, né? Quando o presbítero entrou, falou, né? Que ia ter muitos levantes, que o inimigo ia se levantar, tal. E aí o irmão Guapo começou, né? A 3 horas da manhã fazer uma campanha e todos os dias à meia-noite. E assim eu fiz, comecei a acompanhar o irmão Guapo. Por ele ser uma pessoa assim divertida, não ficar só focado naquilo, no casamento, não deixa a gente para baixo, nos alegra, né? O jeito que ele trata, eu me acabava na risada e até hoje acompanho e vou acompanhar. Até enquanto ele tiver aqui o grupo, eu vou acompanhar, porque é bênção em nossas vidas e Deus fala profundamente. Que dos outros meus primeiros desertos eu tinha prometido que eu ia dar meu testemunho e não dei. E agora eu vim aqui honrar a Deus e vou dar em nome de Jesus. Estou dando, né? Passando para vocês, irmãos, assim que não perca a fé em Deus, porque esse nosso Deus é fiel.
o que Ele prometeu, Ele há de cumprir, Ele não nos deixa desamparado. Eu peço aqui perdão, desculpa por não saber me expressar direito, mas enfim, eu estou falando o que eu vivi, o que eu estou passando e sei que vai ser muito bênção na vida de outras pessoas também. E para resumir, ele começou a trabalhar, né, como caminhoneiro, e eu falava com Deus que se esse trabalho não fosse de Deus, que Deus fechasse essa porta, porque ele me dizia, nunca me relatava que estava com essa pessoa, né, e ele me dizia que o que prendia ele lá era esse trabalho, que como é que ele ia pagar as coisas dele e pagar a pensão dos meninos, né, e eu falei com Deus que se não fosse que Deus fechasse essa porta de emprego. E quando foi o mês passado, para honra e glória do Senhor, assim, ele começou a conversar comigo, né? Durante essas campanhas da meia-noite, a vigília, ele começou a falar que o irmão Guapo relatou que os maridos ia dizer que amava, que sentia falta e tudo, né? E ele começou a dizer que não sabia o que estava acontecendo, que achava que não me amava mais, mas que não parava de pensar em mim e que ele me amava e que se ele quisesse voltar para casa, se eu aceitava ele de volta. E a gente ficou conversando, né? E aí ele pegou e disse que ia sair desse trabalho, que não estava dando mais certo, que o cara lá estava enrolando ele e que dessa última vez ele passou um mês viajando fora. O que é que eu achava? E dizia, bom, se você acha que não está dando para você, você sai. E eu ali glorificando a Deus, porque Deus sabe de todas as coisas, né? Durante essa pandemia, tudo que está acontecendo, eu ficava com medo também dele pegar, né? E quando vem se visitar os meninos, esses viram a gente contrair, né? Mas Deus é tão fiel que não permitiu que ele pegasse. Bem, aí dia 3 de junho, para honra e glória do Senhor Jesus, ele veio dessa viagem, veio aqui em casa, isso foi uma quarta-feira, dormiu aqui em casa. Quando foi na quarta, ele disse que ia pegar o dinheiro na mão do rapaz, que ele trabalhava no caminhão. E aí foi, o rapaz pagou ele pela metade e ele me disse que ia entregar a casa, né? Que ia levar a mudança da pessoa que estava com ele. E assim ele fez, levou a mudança e trouxe as coisas dele na quinta e na sexta, as roupas, né? Porque o resto, tudo que ele comprou lá, com os tempos que ele saiu do trabalho, o seguro, eu não sei o que foi, também não me interessa. Ele gastou tudo por lá, com ela, né? Mas eu creio que a glória da segunda casa será maior e tudo que eu perdi durante esse tempo todo, eu creio que o Senhor há de restituir minha vida, na vida dos meus filhos. E ele voltou para casa. Mas a luta continua, né? Temos que orar, jejuar, buscar, né? Para que ele venha se converter e aceitar o Senhor, porque ele já foi evangélico, já se batizou e tudo, e está desviado. Mas eu creio que o Senhor há de completar a boa obra dele na minha vida, na vida dele e dos meus filhos, da minha família, em nome de Jesus. E eu falo para vocês, irmã, que está aí vivendo tudo isso, não pare de orar, não, ore. Ore pela amante também, para que Deus abençoe ela, para que Deus dê uma família a ela, porque o que os nossos olhos não vê, Deus está fazendo. Deus é um Deus do impossível, então a gente acha que eles estão lá felizes, mas não é não. É pura imaginação do diabo que bota na mente da gente achar que tá isso, tá aquilo. Mas só eles e Deus sabem o que se passa do outro lado, que a gente sabe que não é coisa boa, né? Que tudo no começo é mil maravilhas, mas depois que a gente tá vivendo, a gente vai ver realmente quem é a pessoa, quem não é. E assim, ele não me relatou o que aconteceu lá, o que viveu lá, ele só me disse que quis voltar para casa e que aconteça o que acontecer, ele vai ficar com a gente. Então, eu só tenho a agradecer e glorificar esse Deus. E a você, irmão Guapo, continue sendo essa pessoa abençoada por Deus, porque
Deus está salvando muitas vidas, não só em restauração, mas financeira, na saúde. E cremos que Deus também vai dar a tua vitória. Em nome de Jesus, desde já agradeço a minha oportunidade.